Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Iniciamos esta sessão solene em homenagem ao professor doutor Ivan Shestakov, docente sênior do Departamento de Matemática deste Instituto. Teve seu título conferido como professor emérito na 646ª sessão ordinária da Congregação do IME-USP, realizada em 8 de dezembro de 2022. Convidamos a todos a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Gostaríamos de saudar e agradecer a presença das autoridades, amigos, colegas e alunos que aqui se reúnem em homenagem ao ilustre professor doutor Ivan Shestakov. Em especial, saudamos sua esposa, a senhora Helena Aladova Shestakov. Agradecemos também a presença dos ex-diretores do IME, professores doutores. Carlos Alberto Barbosa Dantas, pró-reitor de graduação da USP, de 1986 a 1989.
e diretor do INE de 1982 a 1986. Pedro Alberto Moretti, diretor do INE de 1990 a 1994 e professor emérito, com o título conferido em abril de 2023. Francisco César Pulcino Miles, diretor do INE de 2002 a 2006 e professor emérito, com o título conferido em setembro de 2023. Júnior Barreira, diretor do INE de 2018 a 2022. E demais professores aqui presentes. Agora, convidamos para compor a mesa solene os professores doutores Sérgio Muniz Oliva Filho, diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Ivan Shestakov, professor sênior do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e homenageado desta sessão solene. Ronaldo Funil Hashimoto, vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Davi Pires Dias, chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Convidamos o professor Dr. Sérgio Muniz Oliva Filho, diretor do INE, para proferir o seu discurso de abertura. Boa tarde a todas e todos. Prazer estar mais uma cerimônia de outorga do professor emérito. Eu acho que eu estou dando sorte, né? Tantos diretores aqui, né? Eu dei sorte de estar exatamente nesse período que a gente está fazendo essa homenagem aos nossos professores, às pessoas que marcaram o Instituto. Eu já falei isso mais uma vez. O Instituto é feito de memórias. Tem as paredes, tem os prédios, tem os livros, mas ele é feito de memórias. E as pessoas marcam e deixam a memória presente em grupos, na pesquisa, corredores, deixa essa marca. E essa marca vai perpetuar. Eu acho que esse é mais ou menos o conceito de eternidade, né? Você passa, deixa uma marca, você vai ser lembrado constantemente por essa marca. Então, é um prazer estar aqui para outorgar esse título para o professor Ivan, que sem dúvida deixou a marca, eu acho que isso é inegável. Deixou a marca no Instituto, deixou a marca por seu exemplo, pelo seu trabalho, pela sua personalidade, e essa marca vai ficar. A contribuição que ele deu para o departamento, para o Instituto, vai perpetuar. Eu acho que o título é um reconhecimento disso. Eu acho que é um reconhecimento da sua presença, do seu esforço, do seu trabalho e do legado que ele deixa para nós. Isso me deixa muito feliz de estar aqui e poder estar presente na abertura. Não sou eu que estou entregando pessoalmente, mas é uma congregação inteira que está reconhecendo essa contribuição e está fazendo um pequeno gesto de agradecimento, de reconhecimento nessa sua trajetória. Então, é um prazer estar aqui, prazer ter todos aqui nesse momento para dividir essa homenagem. E é uma homenagem do Instituto inteiro. Eu queria parabenizar o professor por toda essa trajetória, agradecer por estar aqui, dar essa visão, que tanto se fala de internacionalização. Acho que o Instituto faz internacionalização desde a época que ele foi criado. Tá? E agora está mais em voga isso, mas o Instituto é internacional. Você olha os corredores do Instituto, eles transpiram essa parte internacional. O professor Ivan é uma marca disso e deixou essa marca aqui no nosso Instituto. Por isso, eu queria dizer a minha felicidade de estar aqui presente nesse momento e ter a oportunidade de estar fazendo isso aqui. Poderia ser qualquer um dos ex-diretores que estão aqui, que eu agradeço a presença e reconheço também essa presença e essa marca que eles têm aqui dentro do Instituto e dizer essa felicidade que eu tenho nesse momento. Obrigado.
Convidamos o professor doutor Ronaldo Fumio Hashimoto para proferir o seu discurso. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ler o meu discurso, não sou como o Sérgio, que consegue fazer esse de espontaneidade, né? Então, eu preparei aqui um texto. É com grande alegria, né, que estamos aqui reunidos para homenagear o professor Shestakov nesse momento muito especial. Queremos, né, otorgar esse título a ele, né, como professor emérito, como reconhecimento do que ele fez aqui no Instituto. Como sabem, né, esse título é dado às pessoas que, além de serem incríveis, nos fazem deixar uma marca profunda e duradoura, tanto na sua área de atuação como na formação de estudantes e pessoas. E o professor Shestakov é um exemplo disso, né? Seu trabalho e sua paixão pela matemática tem inspirado muitas pessoas e sua atuação na pesquisa, tenho certeza, ajudou muito no avanço científico. Hoje, enquanto celebramos o professor Shestakov, também reconhecemos o espírito de dedicação e excelência que ele representa. Renovamos e queremos também renovar, né, o nosso compromisso também de continuar também buscar esse conhecimento e a qualidade acadêmica. É um privilégio estarmos aqui para agradecer por tudo o que ele fez em sua carreira. Em nome do Instituto, deixo aqui o nosso muito obrigado pelas suas contribuições inestimáveis e dou os parabéns por essa homenagem. Que o seu exemplo continue nos inspirando em nossa trajetória acadêmica. Muito obrigado pela presença de todos e por celebrarem também conosco esse momento especial. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o professor doutor Davi Pires Dias para proferir o seu discurso e fazer uma breve leitura da biografia do professor Ivan Shestakov, que destaca sua brilhante trajetória acadêmica e suas contribuições inestimáveis à ciência e à educação. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Eu costumo gostar do trabalho colaborativo, né, e a quebrar alguns protocolos, né? Então, na verdade, eu vou só começar e vai terminar não sou eu, outro professor do departamento, né? O professor Ivan, primeiro, parabéns. O professor Ivan, mais do que tudo, é um trabalhador, né? Um trabalhador da matemática. Ele orientou mais de 20 mestrados, mais de 20 doutorados e pós-doutorados somados. O professor Ivan é um membro da nossa Academia Brasileira de Ciência, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, recebeu o Prêmio Moore graças à solução do problema de Nagata, né? O professor Ivan recebe professores visitantes, alunos, regularmente, e continua contribuindo com o IME mesmo após a sua aposentadoria. Eu acho que isso resume bastante o quanto ele trabalha para a gente. Mas eu acho que nesses momentos é importante também a gente contar algumas curiosidades, né? E talvez por que será que o professor Ivan está aqui no Brasil com a gente, né? E para isso eu queria convidar talvez um dos culpados por isso, né? O professor Russo, por favor. Como ele quebrou o protocolo, né? Não estava previsto. Aconteceu assim, eu terminei o doutorado aqui, orientado pelo professor Roberto Costa. Aí depois eu queria fazer um pós-doutorado. Aí ele disse que seria um bom lugar para ele, seria ir para a Espanha. Lá na Espanha, tem um grupo na nossa área forte. Além disso, tinha alguns russos, né, que estavam lá. No caso, principalmente era o Ivan e o Krishkov, né, da nossa área. Aí eu fui para a Espanha e, inclusive, é uma coincidência, está completando exatamente 30 anos que eu fui para a Espanha. Agora, nesse mês, né, foi quando eu conheci o Ivan, né, quer dizer, conheci o Ivan pessoalmente, porque eu já conheci, né, a parte da literatura, mas não conhecia pessoalmente. Depois, nesse período que eu fiquei na Espanha, né,
eu fiz uma proposta para ele gostaria de ficar um ano aqui no Brasil, pelo menos um ano, né? Aí eu entrei, ele concordou prontamente, aí quando eu voltei, pós-doutorado, eu fiz pedido para a FAPESP com o professor Dante, e aí a FAPESP aprovou, aí o professor Ivan acabou conhecendo o Brasil. Aí ele gostou. Não foi o Pedro Álvares Carvalho, foi. E ele gostou, ele viu que aqui era... Isso o Grishkov também acabou ajudando, né? Ele viu que aqui era possível fazer pesquisa de alta qualidade. Então, ele acabou, no período que ele estava aqui, nesse período como professor visitante, apareceu um concurso de professor titular, e ele acabou se inscrevendo e, né, inclusive o Poncino estava na banca, ele acabou levando, né, o concurso. E a partir daí, ele acabou sendo professor aqui, um professor titular, né? E nesse período que ele veio, quer dizer, mudou radicalmente o nosso grupo de pesquisa, que começou com o Roberto Costa, mas com o Ivan ele mudou, porque acabou atraindo pela própria capacidade do professor, né? É uma capacidade internacional, é conhecida mundialmente na área, não só na área de álgebras não associativas, mas na área de álgebra de modo geral, e acabou atraindo muita gente para cá, não só para o IME, mas também para o Brasil. Como ele trouxe muitos professores antes, muitos pós-docs, muitos acabaram ficando aqui no Brasil. Eu tenho uma amizade assim grande com o Ivan desde aquela época, quando está completando agora esse mês, setembro, 30 anos. Então, parabéns, Ivan. Agradecemos ao professor Henrique Guzzo, como amigo e colega, as palavras proferidas. Agora, convidamos ao púlpito o professor Mikhailo Dokuchaev para prestar uma homenagem ao professor Shestakov. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Me sinto honrado de falar sobre o Ivan, que é um grande cientista do nosso instituto. O David já falou algumas coisas e a Henrique também, talvez completando um pouco. O Ivan publicou mais de 50 artigos, com muitas citações, mais de 5.000 scholars. E digamos, não apenas citações, mas a própria contribuição científica do Ivan é de grande mérito, trabalhando, como já foi dito, em álgebra não associativa, mas não apenas. É verdade que a maioria dos trabalhos foi na área não associativa, em linhas como álgebras e superálgebras, várias classes antes, Jordan, de Lie, de Maltsev, álgebras alternativas, álgebras de Bernstein, álgebras de Sabinian, variedades de álgebras, álgebras também, álgebras polinomiais, teoria de invariantes, álgebra combinatória, entre outros. O item mais famoso é a contribuição no problema de Nagata, que já foi mencionado, mas também o livro que foi publicado em 1978, em colaboração com Arkady Slinko, escrito por Ivan e Arkady Slinko, com curadoria de supervisores do Ivan, orientadores do Ivan, Anatoly Shirshov e Konstantin Evlakov, que foi um livro muito importante, com mais de 1.700 citações, e foi baseado num curso que o Ivan deu, mas na realidade Ivan e Arkady estão continuando dando esse, que eles estudaram primeiro com Evlakov, e depois também o Ivan tocou um seminário que é importante, e com alunos brilhantes como Efim Zelmanov
o Viktor Gelabin, Yuri Medvedev, mais tarde o Albay Umirbaev. É um seminário que, por exemplo, para o caso do IFIM, que formalmente veio de alja não associativa para esse seminário, ele acabou gostando da alja não associativa e foi tremendo impacto, digamos, porque ele usou o método de alja não associativa para a resolução de problema de Burnside, medalha Fields de 4. Também foi importante para outros, em particular para o Albay, que foi o aluno tanto de mestrado como de doutorado do Ivan, com o qual o Ivan fez vários trabalhos. Em particular, eles trabalham sobre automorfismos de anéis polinomiais e, em particular, sobre o problema de Nagata. Talvez a parte mais importante desse trabalho foi feito aqui no Brasil, quando o Albay visitou durante um ano o Ivan pela FAPESP. Isso foi 2000 e 2001. Publicaram com isso 2 artigos em 2004 em Journal of American Mathematical Society. Primeiro sobre colchês de Poisson, segundo sobre automorfismos selvagens, mansos, e em particular construir um algoritmo que poderia decidir o automorfismo selvagem ou manso, e provaram que o algoritmo de Nagata em particular automorfismo de Nagata em particular é selvagem. Esses 2 artigos são os itens mais citados depois do livro, né? O artigo sobre automorfismos tem mais de 370 citações, o artigo colchês de Poisson passou mais de 170 citações. Como o Henrique já disse, e o David também, muitos visitantes vieram para o IME. Eu digo que, buscando trabalhar com o Ivan, já mencionei o Albay, que foi entre 2000 e 2001. Na sequência, depois do Albay, teve um outro visitante, a professora, que para mim foi a mais importante de todas, que é a Maria Trushina, com a qual eu casei. Eram muitos de vários países, da Rússia, da Espanha, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, do Brasil, provavelmente mais países, talvez não lembro todo. E o Ivan tem em torno de 90 colaboradores. Sobre alunos, o David já falou, né? Doutorado. Ele orientou alunos de doutorado na Rússia, na Espanha, no Brasil, e até fez doutorado em Cazaquistão sobre orientação. O Ivan participou de mais de 260 eventos científicos. Cerca de 70 contribuiu organização. Muitos no Brasil, em particular uma série de eventos importantes, Lee Jordan, que é o primeiro evento foi em 2002, no Guarujá. A partir do segundo, eu participei de quase todos, a partir de 2004, também no Guarujá. Depois, sempre em lugares muito interessantes. Depois, 2007, Maresias, onde foi celebrado os 60 anos do Ivan. Depois, Manaus. Depois, Belém. Depois, Bento Gonçalves, celebrando os 60 anos do Efim Zelmanov. Depois, Natal, celebrando os 70 anos do Ivan. E eu acho que o último que foi em Cusco, 2018, onde eu quase fui passeio com o Ivan. Fui outro, na realidade, depois, mas depois me mandou fotos fantásticas das montanhas coloridas de Cusco. Eu quero dizer que o Ivan é um grande amador de natureza, grande apreciador de natureza. Eu lembro, acho que foi em 99 que a gente fez um passeio, uma viagem, 3 carros dirigimos até Pantanal do Sul.
passando por lugares incríveis, bonitos. Tive a cidade de Bonito. E no Pantanal, numa fazenda, passeios incríveis, fantásticos. Dos quais de cavalo. E foi a primeira vez na minha vida que sentei num cavalo. E pois não estava claro quem conduzindo quem. Eu teria que conduzir o cavalo, mas o cavalo acabou... foi bonzinho, andou atrás dos outros e no final deu certo. Depois eu já montei outros cavalos também, de uma maneira um pouco melhor. Eu quero dizer que fui um grande amigo com o qual passamos muitos momentos extremamente agradáveis, uma grande personalidade, um grande cientista, e desejo ao Ivan tudo de melhor na sua vida, em particular na continuação da sua acadêmica. Parabéns pelo título super merecido. Agradecemos ao professor Dokuchaev pela linda homenagem e belas palavras. Agora eu vou transmitir um recado que a nossa sessão solene está passando ao vivo no YouTube e a professora Yoshiko Wakabayashi parabeniza o professor Ivan Shestakov pelo merecido reconhecimento e manda a ele um grande abraço. Convidamos agora o professor doutor Ivan Shestakov para proferir o seu discurso e, em seguida, procederemos à entrega pelo senhor diretor do diploma e da medalha de professor emérito. Posso falar aqui, assim? Bom, primeiro quero expressar meu enorme agradecimento aos meus colegas, aos membros de congregação, a todos os meus colegas do Instituto, por essa honra por esse título, honra tão grande. Tem várias, quer dizer, comemorações e tal, mas aqueles que procedem dos seus colegas, quem trabalha contigo, que está todos os dias lado a lado, conhecem-te bem, é muito mais valioso. Então eu agradeço e para mim isso significa muito, muito, muito. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas boas palavras que disseram, sobretudo a Henrique e Misha. E Misha me lembrou várias coisas e números que eu já quase esqueci. Muito bem, obrigado, muito obrigado. Bom, e neste dia tão especial, para mim, talvez vale a pena falar um pouco sobre a minha vida, pelo menos para vocês saibam a quem vocês otorgaram esse título, um pouco. Bom, eu nasci numa aldeia pequena siberiana, bem longe de qualquer cidade, não só das cidades grandes, de qualquer cidade. Então, na época, não tinha eletricidade, não tinha gás, nem água corrente, água tomamos do rio, não tinha nenhum como se chama, transporte regular para outros lugares. Se alguém precisava ir, tem que ir a chefe de kolkhoz e pedir cavalo, e com carro de cavalo, 2 dias para chegar ao mais próximo, a Transsiberiano, o lugar mais próximo. Ninguém na aldeia não tinha carro, nem motos, e quando por acaso passou algum carro, toda a aldeia corria para aquele lugar para ver como se fosse agora, digamos, uma nave de extraterrestres, algo assim. Bom, só tinha escola só primária, então aos 10 anos eu tinha que sair da aldeia para outra, onde eu tinha 7 anos, escola de 7 classes, depois para outra, que tinha 10 classes, já secundária completa. Me lembrei, quando o Micho falou sobre cavalos, uma coisa boa daquela minha infância, que todo verano andávamos de cavalos, em si, sem nada. Que com cavalo já tinha experiência.
Bom, na escola secundária, segunda, foi sorte que tinha muito boa professora de matemáticas. Eu não sei, ela encontrou algumas habilidades em mim e levou-me para a Olimpíada Regional na cidade de Irkutsk. Fui província de Irkutsk, cidade. Irkutsk é perto do Lago Baikal, se alguém conhece, na Sibéria, Lago Baikal, é onde eu nasci, mais perto. Então, naquela Olimpíada, eu ganhei o primeiro lugar e fui convidado para a Escola Física Matemática em Novosibirsk. E começou uma nova etapa da minha vida, completamente nova, porque, bom, na nossa aldeia, claro que não tinha nenhum teatro, nem museus, eu fui completamente ignorante, não vi nenhuma pintura, nem escutei música boa, não. Desculpe? Que ano? Mais ou menos? Que ano? Eu nasci em 47, então cresci na década de 50, mais ou menos. Em 53 eu fui à escola e em 57 fui para outra aldeia. Bom, entrei na Escola Física Matemática no ano 64. Aí tenho que falar um pouco sobre aquela época da União Soviética. Era, digamos, eu não sei como usar, degelo ou descongelamento de Khrushchev. É como primavera falsa, sabe, que durante inverno aparecem alguns dias quentes, mas não é primavera de verdade. Depois, de novo, vai ser gelo. Esse se chama como, não sei a palavra, degelo de Khrushchev. Depois de gelo de Stalin, entre degelo de Stalin e depois gelo não tão forte, mas de Brezhnev, assim, época de Khrushchev. E naquela época o país foi realmente como descongelado. E começou o desenvolvimento em várias direções. Bom, por exemplo, no espaço, Sputnik, Gagarin, vocês sabem que isso apareceu naquele momento. Também chegaram na ciência, digamos, foi anos de ouro da Universidade de Moscou, ao lado de tais como Kolmogorov e tal, que moços começam a brilhar. Manin, Arnold, então, na Universidade de Moscou, na cultura, apareceram novos poetas, escritores e tal. Então, o país estava florescente, digamos, em algum sentido. Eu não sei, mas eu tinha, às vezes, a impressão que no Brasil, naquela época, foi mais ou menos parecida. Ganharam um campeonato de futebol, apareceu Bossa Nova, chegaram produções de carros, esses famosos grandes empresas, construíram um novo capital, mas na Rússia foi essa época. Então, durante aquela época, 3 acadêmicos, bom, o principal foi Lavrentiev, ofereceu a Khrushchev uma ideia que temos Sibéria, grande área, com grandes recursos, mas temos que, para desenvolver, temos que criar lá um centro científico. Então, foi criado em Novosibirsk um centro científico. Praticamente foi construída uma pequena cidade ao lado de Novosibirsk, com mais 20 ou 30 institutos de pesquisa. Além disso, foi a ideia de construir lá a universidade para que preparem pesquisadores para estes institutos. E ao lado de universidade e escola, digamos, 3 níveis, 3 passos. Escola, física, matemática. Para que esta escola tinha que escolher, através de Olimpíadas, alunos de toda a Sibéria, bom, não só de Sibéria, de parte oriental da União Soviética, porque chegaram também de repúblicas de Cazaquistão, então, todo ao lado oriental de Urales. Então, nesta escola, preparar para a universidade, e de universidade para trabalhar nos institutos. E isso funcionou muito bem, muito bem. Então, eu, naquela época, entrou lá essa escola física e matemática exatamente, primeiros anos de funcionamento. Esse acadêmico Gordok foi como um oásis, algo assim, na União Soviética, como um postal de futuro, eu não sei, porque chegaram muitos, foi possível estrangeiros chegar lá, não só pesquisadores científicos, mas também de artistas e tal, na Academia Garadok. Nossa escola, por exemplo, física e matemática, os que dão classes,
foram não professores de secundária, mas cientistas que trabalharam naqueles institutos. Então, fundadores, Lavrentiev, acharam que, mesmo que eles não têm educação pedagógica, mas eles podem explicar melhor coisas. Além de física, matemática, química, nossa escola preocuparam para nosso desenvolvimento humano, porque muitos como eu chegaram de lugares bem longe de cultura. Então, cada vez fizeram algo como à tarde, convidaram ou pintor ou musicante ou tal, e nos deram educação nesse sentido também. Eu diria que, bom, somos matemáticos, falando de desenvolvimento meu pessoal, a derivada máxima foi exatamente naquele ano da Escola Física e Matemática. Eu seguramente tinha derivada máxima naquele ano. Bom, depois entrei na universidade, não tinha dúvidas, porque pensei que estou no melhor lugar do mundo, melhor escola do mundo, vou entrar na melhor universidade do mundo, ficar na melhor cidade acadêmica do mundo, então não tinha nenhuma dúvida lá. Lá na universidade, terminei a universidade e também estava muito contentíssimo quando me entrou no Instituto de Matemática. Na época não fui chamado de Sobolev, porque Sobolev era diretor. Então, tinha sorte de trabalhar com grandes matemáticos. Bom, primeiro, Sobolev, claro. Sobolev, tradicionalmente, na Universidade de Novosibirsk, ele deu sempre primeira palestra para os alunos que entram. Além disso, ele deu palestras como se chama, palestras de quando abriram uma coisa. Obrigado. Palestras de inauguração em 2 universidades. Na Universidade de Moscou, daquele novo, grande prédio, grande, famoso, na década de 50, a palestra de inauguração deu Sobolev. E na Universidade de Novosibirsk, também, palestra de inauguração deu Sobolev. Então, eu tinha sorte de conhecer ele, um pouco trabalhar, não no sentido matemático. Eu fui, certo tempo, secretário científico do Instituto e, últimos anos da sua vida, fiquei um pouco vice-diretor. Ele foi o diretor. Bom, para algebristas, é Maltsev, claro que Kirchhoff, Kargapolov. Bom, fui Kantarovich em matemática econômica, prêmio Nobel, trabalhou lá. Em geometria, Alexandrov. Então, claro que o Instituto foi bem famoso e bem os famosos matemáticos. Eu cresci lá e formei lá e isso deu-me muito. E também, como o Misha falou, já defendi PhD, logo segunda tese de doutor, comecei a trabalhar, fui no seminário, etc, etc. Foi muito bom, mas chegou o colapso da União Soviética, tudo isso terminou, então, mais ou menos, tinha 3 opções para nós, matemáticos. Alguns aproveitaram que se pode dedicar-se a negócios, que ficaram empresários, etc., criaram seus negócios e tal, empresas, e alguns deles, sim, andaram bem, muito bem. Bom, matemáticos, ser matemático ajuda em várias coisas. Mesmo eles falaram, conversei depois com alguns deles, eles disseram, olha, ajudou muito de estudar matemática, porque matemáticos não têm medo quando tem problema. Tem que resolver, sabe? Tentar resolver, então. Outros que não queriam deixar sua profissão, mas foi situação difícil, porque, sobretudo para quem trabalhou para governo, digamos, pesquisadores, digamos, professores, médicos, aqueles poderiam, primeiro que o salário ficou quase nada com inflação, e depois esse mesmo salário por meses não receberam. Então foi vida muito dura. Então, alguns tinham que trabalhar, esquecer de pesquisa, mas dar classes em 3 ou 4 ou 5 universidades ou escolas para sobreviver. E a terceira opção para aqueles que já foi mais ou menos tinham relações internacionais, porque uma vantagem daquela época foi que
antes você poderia ter convite, mas não poderia sair, não permitiram. Naquela época poderiam sair. Então, aqueles que tinham convites de lugares, de outros países, saíram para outros países. Em particular, eu também, naquela época, comecei a viajar. Passei um ano nos Estados Unidos, logo uns anos na Espanha. Já Henrique falou onde nós conhecemos. Finalmente, quando o Henrique me convidou ao Brasil, cheguei ao Brasil. Bom, aqui o que vocês já conhecem, no que eu fui aqui, e Misha falou e estava com vocês, sabem, só vou falar um pouco palavras. Bom, gostei de país, da natureza, então, das pessoas aqui. E o que me impressionou naquela época foi o ano 98, o milênio passado. Então, o me impressionou aqui o apoio que naquela época tinha pesquisa aqui. A FAPES deu tal apoio. Eu não encontrei em nenhum outro país naquela época. Poderia convidar pessoas de vários países, poderia viajar, poderia organizar conferências, ter pós-docs. Tudo foi muito bom. E eu, meu colega e amigo Slava Futorny, nos dedicamos a essas coisas com entusiasmo e criamos essa série de conferências ali em jornal, etc, etc, etc. Bom, vocês já sabem, o Henrique e Misha falou, não vou mencionar mais sobre isso. Só que quero mencionar nesse sentido uma coisa que acho foi muito importante, é que nós organizamos durante o tempo de pandemia o seminário online, que durou mais de 2 anos. E cada quinta-feira foi online, o seminário online. Nós convidamos pesquisadores de renome de todo o mundo e foi bastante popular. Alguns seminários tinham até 100, mais de 100 participantes. Então, logo eu encontrava várias pessoas que disseram que ajudou bastante naquele tempo de isolação. Esse seminário que durou mais de 2 anos, ajudou bastante. Bom, eu trabalhei 29 anos na Rússia, depois 25 anos aqui, no Brasil. Claro que cresci, fui formado como pesquisador lá, já falei, mas aqui essa possibilidade de colaborar e tudo deu mais possibilidades de ter mais coautores, então fazer mais trabalhos. Então, comparando, por 29 anos na Rússia, eu publiquei 40 artigos. E por 25 anos aqui, eu publiquei 110 artigos, quase 3 vezes mais, entre eles aqueles que foram premiados, etc. Então, isso mostra que aqui, na verdade, foi boas condições e tal. Bom, mas pesquisa só uma parte do nosso trabalho. Também, e na universidade, temos que dar aulas, classes. Então, eu pensei, não sei quantos, mas durante esses anos, milhares de alunos passaram escutando classes e tal. Então, eu quero terminar com o seguinte. Nós temos 2 tipos de satisfação. Mas a primeira, como somos matemáticos, por que nós escolhemos matemática? Eu acho que é porque quem escolhe matemático? Aquele que gosta de resolver problemas, quebra-cabeças. Então, você obteve satisfação depois de resolver. Sobretudo quando você trabalha por meses, às vezes por anos, sobre um problema e finalmente resolveu, é uma enorme satisfação, claro. Você pode comparar como um alpinista, que depois de áspero, longo caminho, entra no topo de montanha. É mais ou menos esse. Mas tem outro tipo de satisfação. Olha, você está na rua, na estação de metrô, em banco, de repente alguém aproxima e diz: boa tarde, professor, você não lembra de mim? Você deu meu curso de cálculo de álgebra. Foi muito bom, foi um curso legal, obrigado. Olha, é também uma enorme satisfação. Você sente que o seu trabalho não é em vão. Esse também é importante. Compartilhar conhecimentos e receber depois agradecimentos. Bom, então,
eu já aposentado, mas continuo com o plano de sênior, então vou, quanto puder, continuar com essas duas coisas, fazer pesquisa, dar palestras. Vou continuar aqui no IME, no meu IME. Então, agradeço mais uma vez, enorme agradecimento por esse título. Muito, muito obrigado também todos presentes por compartilhar essa cerimônia. Muito obrigado. Agora farei a leitura do termo de concessão do título de professor emérito. Termo de concessão do título de professor emérito do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo ao professor titular Ivan Shestakov. Nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, a congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, sessão ordinária realizada em 8 de dezembro de 2022, deliberou, unanimidade dos membros presentes, outorgar o título de professor emérito ao professor titular Ivan Shestakov, reconhecimento à sua contribuição excepcional à academia, à pesquisa e ao desenvolvimento científico. Hoje, 6 de setembro de 2024, em sessão solene, a congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo faz a entrega do diploma alusivo ao título de professor emérito ao professor titular Ivan Shestakov. Lavrado este ato, é ele assinado por todos os membros da mesa e por mim, Daniela Santana Carvalho, assistente acadêmica do IME-USP. Neste momento, procederemos com a entrega pelo senhor diretor do diploma e da medalha de professor emérito ao professor Ivan Shestakov. Em seguida, procederemos ao descerramento do quadro do professor Ivan Shestakov, que será integrado à galeria de professores eméritos da sala da congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Solicitamos que o homenageado, juntamente com os demais membros da mesa solene e a sua esposa, se dirijam ao quadro.
Agora convidamos o diretor do IME para dar o encerramento à sessão solene da Congregação do Instituto Matemático e Estatística da Universidade de São Paulo para a outorga do título de professor emérito conferido ao professor doutor Ivan Chistakov. Bom, uma vez mais, agradeço a todos e a todas pela presença. Vou registrar que foi um prazer ouvir as palavras, ouvir as homenagens e declaro encerrada essa sessão solene da Congregação do Instituto. Obrigado. Muito obrigada a todos. Boa tarde.